Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva, da disciplina de Elaboração e Análise de Projetos. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre estimativa de custos. É uma aula um pouco puxada, então eu vou dividir em duas partes. Primeira parte eu vou tratar da parte teórica e na segunda parte falar sobre a atividade proposta. A ideia é que a gente trate de uma forma bem simples, porque é um assunto bastante complexo, existe especialização nessa área de custos, né? Então aqui nós vamos abordar de um jeito simples para que a gente consiga fazer uma estimativa para o nosso TCC, sem complicar muito, ok? Então boa aula a todos. Começando então com a nossa tradicional revisão. Até o momento, nós já tratamos de 3 itens do plano financeiro: a estimativa de investimentos, o capital de giro e a estimativa do faturamento. Na última aula, nós vimos que o faturamento é toda e qualquer receita oriunda das vendas de produtos ou serviços da empresa. E também vimos uma forma de calcular o imposto que advém do faturamento, né, por meio do Simples Nacional. Na aula de hoje, nós vamos tratar do quarto item do plano financeiro, que é a estimativa de custos. O objetivo da aula, então, é apresentar o conceito de custos fixos, o conceito de custos variáveis e também apresentar uma forma de calcular esses custos na empresa. Estimativa dos custos da empresa. Anteriormente, tratamos sobre todo tipo de receita que a empresa pode oferir. Os custos tratam do lado inverso dessa moeda, ou seja, custos são todas as despesas que a empresa realiza para viabilizar sua operação. Nós temos basicamente dois tipos de custos, os custos fixos e os custos variáveis. Vamos ver então com detalhes cada um deles. Vamos começar pelos custos fixos. Nesta aula, vamos tratar dos custos fixos operacionais e dos custos fixos da mão de obra. Lembrando que existem outros custos fixos, como depreciação, por exemplo, mas que aqui na nossa aula nós vamos tratar apenas esses dois que eu acabo de citar. Bem, estimativa dos custos fixos operacionais mensais. Os custos fixos, então, são todos os gastos que não se alteram em função do volume de produção ou da quantidade vendida em um determinado período. Por exemplo, imagine que uma empresa, em um determinado mês, sofra uma queda em suas vendas. Ainda assim, muitas das despesas vão ser pagas independente disso, como aluguel, energia, salários, etc. Então, esses custos que são pagos independente da produção são chamados custo fixo. A gente tem algumas dicas práticas em relação aos custos fixos. O primeiro é, ao fazer essa estimativa, esse levantamento, deve-se ter muita cautela, porque, como diz o ditado, né, o seguro morreu de velho. Então, a gente sempre tem que ter uma margem de segurança para estimar esses gastos. Nas empresas, na vida real, a gente sempre deve procurar reduzir ao máximo os custos fixos. Uma outra dica é que o prolabore, que é a remuneração do dono pelo seu trabalho, deve ser considerado mensalmente como um custo. Tá? É importante o prolabore porque caso o empreendedor não tenha outra fonte de renda, o prolabore é o salário dele, por assim dizer, que vai honrar os seus compromissos pessoais. Bem, no quadro que vocês estão vendo nesse slide, a empresa então ela vai listar todos os seus custos fixos e estimar os valores mensais de cada um. Né? Obviamente que cada empresa vai ter o seu tipo de despesa, né? Mas esse aqui é um quadro geral. Na atividade eu vou explicar melhor como funciona esse quadro. Agora falando sobre estimativa dos custos fixos com mão de obra. Trata então de definir quantas pessoas serão contratadas, se necessário, para realizar as atividades do negócio.
Trata então de se pesquisar e determinar quanto cada empregado receberá, e com esses dados definidos, parte-se para o cálculo dos custos com a mão de obra. Não se esquecer, né, que além do salário, existem encargos sociais, como FGTS, férias, 13º, INSS, aviso prévio, etc. Então, sobre o total de salários, você deve aplicar um percentual relativo aos encargos sociais. Somando esse valor que der com o salário, você vai ter o custo total da mão de obra. Um contador, né, é o profissional responsável por informar quais os encargos sociais devidos pela empresa. E é importante também pesquisar no sindicato qual é o piso salarial a ser pago e quais os benefícios que são devidos àqueles trabalhadores. Nesse slide, então, consta uma tabela de custos fixos com mão de obra. Na atividade eu vou detalhar também como preencher essa tabela. Agora é a hora de tratar dos custos variáveis. Vamos aqui abordar custos com materiais diretos, também chamado custo com mercadoria vendida, e os custos de comercialização. Lembrando então que existem outros custos variáveis, como os impostos que já tratamos, ou ainda outros custos que não trataremos para buscar a simplicidade e não fugir do objetivo da aula. A apuração dos custos dos materiais diretos ou mercadorias vendidas. Nesta etapa, então, se apura o CMD, que é custo com material direto, normalmente aplicado para a indústria, ou CMV, custos das mercadorias vendidas, normalmente aplicado para o comércio. Esse custo, então, representa o valor que é baixado do estoque mediante a venda efetiva desse produto. A ideia de cálculo é bem simples, né? É multiplicar a quantidade estimada de vendas pelo custo de fabricação ou aquisição, pelo valor lá que você pagou ao seu fornecedor. Então, esse tipo de custo é classificado como um custo variável, já que ele aumenta ou diminui em função do volume de produção ou do volume de vendas. Aqui tem uma tabela, então, que dá conta do custo do material direto ou custo da mercadoria vendida. Agora, falando da estimativa dos custos de comercialização. Nessa parte, então, do plano de negócio, são registrados os gastos com comissões de vendedores ou representantes. Também se registra neste item as taxas sobre as vendas que os cartões de débito e crédito cobram. Então, esse tipo de despesa que incide diretamente nas vendas é tratado também como um custo variável. E para calcular, basta então você fazer a estimativa de faturamento, né, das vendas, e aí aplicar o percentual de comissão e de taxa. Nesse slide, então, consta a tabela que demonstra a forma de calcular os custos de comercialização. Bem, para finalizar, então, os custos totais se referem à soma dos custos fixos e dos custos variáveis, sendo uma tabelinha bem simples aí que vocês estão vendo no slide. Com isso, então, encerramos a parte teórica dessa aula e, na sequência, vamos tratar da atividade proposta. Até lá!